A paz do Senhor Jesus, querido, você que já se inscreveu no nosso canal, eu quero agradecer você que está inscrito e você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, curte, compartilha. Nós estaremos falando agora um assunto importantíssimo, pintar as unhas. Qual a origem, missionária Viviana Silva, da pintura de unha? Mas antes de eu falar aqui um pouco sobre a origem, eu quero deixar que a palavra de Deus é em 1 Timóteo capítulo 4, onde o Senhor está usando aqui, dentro desta palavra, o apóstolo Paulo a mencionar a Timóteo, né, que nós temos aqui, que é a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Costumes geram doutrina, gera costumes, mas costume não gera doutrina. Ou seja, é de costume usar chapéu na cabeça, mas não é uma doutrina. Agora, é de costume usar neste lugar botas, mas não é uma doutrina. Agora, doutrina gera costumes. É, é abençoador, é honrado, é lindo uma mulher se vestir decentemente, e isto é uma doutrina, como diz Pedro. As mulheres santas devem se vestir como as mulheres santas do passado. As mulheres de hoje devem se ataviar como se vestir. Atavios é enfeites, mas vestidura, vestimenta, deve se vestir como as mulheres do passado. A origem da pintura de unha missionária. Esse é o assunto de hoje para você que está nos ouvindo nesta hora. Eu quero aqui começar a falar para você que tudo começou no Egito antigo, ou seja, no Antigo Egito, as mulheres tingiam as unhas e naquela época as unhas eram tingidas com os esmaltes que eram feitos de... Olha como que era feito o esmalte da época. Eram feitos de goma arábica, clara de ovo, gelatina e cera de abelhas. A secagem era muito lenta e a película que se formava sobre as unhas absorvia a poeira e saía com facilidade das unhas. A princípio, a cor era preta, as unhas pretas, e a base de rena, certo? E a base de rena, bora lá. Com o tempo foram investindo e aí criaram mais cores mais claras, marrom, e com isso as cores do esmalte passaram a representar também primeiro lugar, as cores, lembre-se, as cores dos esmaltes começaram a representar as classes sociais do indivíduo. Exemplo, os tons claros eram usados por mulheres de classe mais baixa. Os tons intensos eram usados, como vermelho, por exemplo, pela nobreza. Exemplo, Cleópatra criou uma lei que determinava que só ela podia usar unhas pintadas de vermelho. E segundo a história ou lenda, diz que quem usasse seria executada, né? Alguns dizem que é história, outros garantem que isso é lenda, tá? Não interessa. O importante é que o negócio já tem uma origem ruim. Outra rainha egípcia, a Nefertiti. Nefertiti, conhecida por sua linda, sua beleza, sua lindeza, sua beleza exuberante. Também era fã de um vermelho, pintava as mãos
e os pés com a cor da sua pedra mais desejada, que era o rubi. Pois bem, já na China, as unhas compridas eram cultuadas com sinônimo de nobreza e coragem. As unhas compridas, tá? Sinônimo de nobreza e coragem na China. Essa é a origem das unhas pintadas. Por que eu estou falando isso? Porque nós não vemos aqui origem bíblica, mas a única mulher, biblicamente falando, sobre essas coisas que a Bíblia relata que tinha suas unhas que se pintavam, é Jezebel ou Jezabel, tanto faz, né? Que pintava as unhas, tá? Nós precisamos seguir o exemplo das mulheres santas e não das mulheres que não são do reino de Deus. Esse exemplo da Nefertiti, esse exemplo da Cleópatra do Egito, a Bíblia diz que Deus nos tirou. Deus tirou o povo de Israel do meio do Egito e Deus nos tirou do meio deste mundo corrupto, deste mundo cheio de mentira, desse mundo cheio de vergonha, cheio de dor e sofrimento, deste mundo de pecado, para sermos diferentes, para fazermos a diferença na face da terra, não sermos parecidos com o mundo, nem imitarmos nenhuma deusa, nenhuma mulher, nenhuma criatura que venha do Egito, mas que a gente possa imitar as mulheres santas, as mulheres que verdadeiramente temem ao Senhor, tá certo? O que eu quero deixar aqui também é uma experiência muito forte que o Senhor me deu. Foram duas experiências. A primeira dela, que eu quero falar com você, foi quando eu estive fazendo pedido de 15 mil folhetos bíblicos, panfletos bíblicos, onde eu divulgo, prepare-se, Jesus está voltando. E eu quero falar essa experiência mediante a essa história aqui, essa leitura que eu fiz agora, contando a respeito da origem da pintura de unha, né? Nós vemos aí duas mulheres do mal representado através aí do poderio, as cores dos esmaltes. Eu quero dizer para você que está usando aí seus esmaltes vermelhos, seus esmalte preto, diante do céu você não tem autoridade nenhuma. Nós temos visto mulheres da casa de Deus, esposa de pastor, esposa de obreiro. Ah, irmã Vênia, então pode unha clarinha, não pode nada. Você nasceu com a unha já feita, não precisa ficar pintando aí para nada, não. Você quer fazer uma limpeza, faz, mas se você quiser entrar no céu, vai ter que abandonar a pintura de unha, tá certo? Vai ter que abandonar. Por quê? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, tuas unhas também. Deus tem ciúme das tuas unhas, Deus tem ciúme de tudo que é seu, de cabelo, Deus tem ciúme de tudo. Deus não quer você com parceria com o inferno. Então, para você entrar no céu, vai ter que abandonar esse negócio aí, viu? Então, eu quero contar aqui rapidamente que eu fui lá na gráfica, fazer meus folhetos bíblicos. E chegando lá, a moça me cumprimentou com as unhas. De cara, eu já vi que as unhas dela não estavam pintadas, as unhas dela não tinha cor alguma. Limpa, totalmente pura de pintura. E eu fiquei admirada, porque normalmente quando eu vou lá fazer meus folhetos, eu vejo que ela tem suas unhas pintadas, normalmente, e era muito vaidosa, batom vermelho e unha pintada, e nesse dia ela não estava. Até então não estava. Cumprimentei ela, apertou minha mão, ela assinou o documento, assinei o documento, deu o dinheiro na mão dela, ela contou o dinheiro e em todo o tempo eu vi a mão dela sem pintura nenhuma nas unhas. Amado, o que eu quero deixar para você aqui é que depois de ter fechado o contrato com ela, quando eu virei as costas, algo mandou que eu olhasse para trás. Quando eu olhei para trás, ela cruzou as mãos e eu pude ver que as mãos dela estavam com as unhas pintadas e um pouco, não muito compridona, lógico, mas
uma unha comprida, né? E pintada de vermelho, né? Pintada de vermelho. E isso me chamou muita atenção. Eu tomei um susto na hora e eu perguntei a Deus o que seria aquilo. Saí meio confusa. Senhor, o que aconteceu aqui? Eu vi a mulher com a unha pura, agora a unha dela tá pintada. E quando chegou lá fora, eu falei, meu filho, vambora, mãe, vambora. E eu disse, não, eu tenho que voltar para falar com a mulher, que eu vi a mão dela, assim contei para ele. E mais tem dois homens lá dentro e eu não posso falar com eles ali. E de repente dois homens saíram e o meu filho disse, mãe, os homens saíram. Vai agora. E eu fui. Quando eu entrei, eu falei, moça, você sabia que eu quando entrei aqui vi suas unhas sem pintar, sem nada, sem esmalte, sem nada. E agora eu estou vendo que você está com as unhas pintadas. E o que houve aqui foi que foi uma visão que o Senhor me mostrou. Me mostrou você na visão sem pintura nenhuma. E o que eu entendi foi a resposta de Deus dizendo para mim o que eu quero com você, eu quero com todas. Eu não quero um peso para uma e uma medida para outra. Não, eu quero que todas sejam desta maneira, filha. Que todas andem em santidade, separada do pecado, e que todas sejam assim. E eu disse, você é de alguma igreja? E ela disse, já fui da Igreja Universal. Eu disse, moça, Deus tem uma obra na tua vida. Aceita Jesus numa igreja aonde prega contra essas vaidades. Aceita Jesus numa igreja de portas estreitas mesmo, que ensina a palavra da porta estreita. Tá certo? E eu disse para ela, entra no meu canal no YouTube e procura um pouco saber mais sobre Jesus Cristo, porque esse é o meu trabalho de orientação, é de avisar que a maquiagem, que a pintura de unha, que a maquiagem de origem, biblicamente falando, foi Jezabel que começou a usar. E quem era Jezabel? Ninguém que possa dizer, vai imitar. Você não pode imitar Jezabel, sinto muito, mas Jezabel não é nenhum espelho para nós e por isso não faça o que Jezabel fez. Não pinte o seu rosto como Jezabel pintou. Não fique usando essas coisas. Já falei que um ser todo de branco esteve em meu sonho, dizendo não acrescentar e nem diminuir no uso natural da mulher. Eu já disse isso em alguns vídeos anteriores, veja os vídeos anteriores, que eu falo sobre isso. Não acrescentar e nem diminuir no uso natural da mulher. Não acrescente nem diminua. O anjo veio falar e veio instruir-me a esse assunto. Então, por gentileza, em nome de Jesus, atenda este pedido nesta hora. Não pinte suas unhas, por favor, por misericórdia, sua alma, não pinte as suas unhas. Tenha o corpo de Cristo puro, limpo dessas coisas, tá certo? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Curte e compartilha esse vídeo, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?